Doutor Ferro, o senhor me ouve bem agora? Olá, Heródoto, bom dia. Muito grato pela sua gentileza. Bom, e aí? É permitido, então, fazer publicidade na internet sobre procedimentos estéticos? Qual é o cuidado que as pessoas têm que ter? Heródoto, é muito importante que as pessoas saibam que, em regra, a atividade médica ela é uma atividade de meio. Ou seja, o médico responde pela melhor técnica, né, por empregar os procedimentos corretos naquele tratamento do seu paciente. Agora, a diferença em relação aos procedimentos estéticos é que, nesses casos, o médico se responsabiliza, sim, pelo resultado, né? Então, ele tem responsabilidade se o resultado não for alcançado e isso decorrer de uma negligência, uma imprudência ou imperícia, né? Então, no contexto atual em que a comunicação ela está em todos os lugares, inclusive informações falsas, o médico tem que se cercar de fornecer aos pacientes todas as informações necessárias, os riscos, né, que os procedimentos envolvem, para que não seja responsabilizado em caso de algum infortúnio suportado pelo paciente. Agora, doutor Ferro, muitas vezes as pessoas em geral, são, vamos dizer assim, levadas por uma publicidade muito bonita, de uma coisa que é tudo tranquilo e tal, um procedimento como se fosse uma coisa simples, e muitas vezes não é. Eu pergunto, o médico responde também pela publicidade se ela não bater com os preceitos técnicos da medicina? Heródoto, responde sim. A gente tem entendimento da jurisprudência, não no sentido de que o médico responde apenas por negligência, imprudência ou imperícia, mas responde também, atualmente, pela ausência do consentimento amplo e informado. O que isso significa? É dizer que o médico, antes de realizar um procedimento, ele tem que demonstrar ao paciente todos os riscos que aquele procedimento envolve, né? Então, para que o consumidor ele não veja uma foto, um anúncio na internet, né, e não ache que vai ficar igual àquela propaganda, o médico tem que explicar para o paciente, de forma detalhada e expressa, que todo tipo de procedimento envolve riscos, né? Então, o médico hoje em dia ele se responsabiliza não só pelos seus atos, mas também pela ausência de informação. Doutor Ferro, às vezes me chama a atenção o seguinte, a publicidade em relação a determinadas profissões. Eu me lembro, por exemplo, o seguinte, vejo muito publicidade em torno, então, da medicina. Mas já não vejo publicidade em torno do direito. Sabe o que me surpreendeu? Peguei um metrô, estava fazendo um estágio em Atlanta, lá na CNN. E todo dia que eu pegava o metrô, tinha um bruta do cartaz, assim, de um escritório de advocacia com a foto do advogado, dizendo assim, se acontecer qualquer coisa com você, liga para mim que eu vou atrás de uma publicidade. Essa publicidade que tem em algumas profissões chega até o direito no Brasil ou não? Heródoto, belo ponto. No caso do direito no Brasil, a publicidade ela é muito restrita e ela tem os seus limites bem desenhados pela OAB, né? Então, o advogado ele nunca pode se anunciar, por exemplo, como melhor em determinada área. Ele não pode soltar um anúncio na internet dizendo que vai resolver o problema dos clientes. Então, existe sim, né, essa seara de proteção, como também no caso da medicina, que nós acabamos de conversar. Mas no caso da medicina, o que tem que ser tomado cuidado é que algumas liberdades foram concedidas recentemente. Então, atualmente, os médicos podem postar, por exemplo, imagens de antes e depois de procedimentos estéticos, e o risco é que isso cause no consumidor, que não tem, né, a informação necessária e muitas vezes o conhecimento, uma ilusão de que realizando o procedimento com aquele determinado médico, a pessoa vai ficar exatamente daquele jeito. Então, por mais que o Conselho Federal de Medicina tenha concedido aos médicos essa possibilidade, né, de divulgar antes e depois, essa liberdade ela não é irrestrita, ela vem também com a obrigatoriedade de mencionar todos os riscos que podem ocorrer naquele próprio procedimento que ele está divulgando, para que a pessoa tenha suas expectativas alinhadas com a realidade. Então, tanto na medicina como na advocacia, no Brasil a gente tem muitas limitações, que se violadas podem gerar responsabilização, tanto para os médicos como para os advogados, mas de fato, no exterior, essa publicidade ela é muito mais ampla do que aqui. Perfeito. E a responsabilidade pode ser tanto na área jurídica como pode ser na área do Tribunal de Ética da entidade, ou não? Exatamente. A depender do caso, a responsabilidade pode ser administrativa, né? Então,
pode se responder perante a OAB, no caso dos advogados, civilmente e criminalmente. Então, o advogado pode ser responsabilizado em 3 esferas e o médico também. A depender da sua conduta, ele pode sofrer uma responsabilização administrativa por parte do conselho, pode responder por indenizações e danos que venha a causar e criminalmente também. Então, existe essa esfera de responsabilização ampla, né, em três searas. Doutor Ferrer, muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos. Doutor Stefano Ribeiro Ferrer, especialista em direito do consumidor, ele faz parte do Tribunal de Ética aqui da OAB São Paulo. Está aí, interessantíssimo, né? Eu citei um caso, eu acho que há outro, de ter visto, por exemplo, publicidade de escritório de advocacia com a foto no metrô, né? E aqui ele disse que o advogado não pode fazer o mesmo tipo de publicidade.